Daqui fazer uma pequena análise sobre a segurança pública do Brasil e especificamente hoje a gente vai se retratar o estado do Rio de Janeiro. Mas esse exemplo que eu vou dar do Rio de Janeiro, na verdade, é um exemplo que está acontecendo em praticamente todos os estados do Brasil, fruto principalmente de um regulamento anacrônico que pesa sobre os policiais militares, sobre os bombeiros militares, umas leis atrasadas, obsoletas, antiquadas, que precisam ser revistas, porque hoje o militar estadual brasileiro, ele trabalha no regime de semi-escravidão, para não dizer escravidão. E por causa desse regulamento atrasado, alguns comandantes, não são todos, eu seria leviano de dizer que são todos os comandantes que são ineptos, ou que são incompetentes, ou que se escondem atrás de um regulamento para poder fustigar o militar estadual da nação brasileira. Não são todos. E aqui eu vou me reportar um caso específico que aconteceu no Rio de Janeiro. Trata-se do caso da prisão do cabo da PM RJ, Alessandro Azevedo Bruno. Cabo Bruno. Esse fato teve repercussão nacional e internacional, porque esse comandante imediato não era o comandante do Cabo Bruno. O comandante do Cabo Bruno foi forte na sua atitude, mas esse comandante imediato não foi. E por causa esse descaso com seu, entre aspas, comandado, essa repercussão teve nível internacional. Eu venho sempre defender essa bandeira dos militares estaduais porque eu senti isso na pele. Desde criança, eu vi o meu pai que entrou na Polícia do Espírito Santo, Polícia Militar, como soldado, a dificuldade que ele teve para ter uma família honrada, para que seus filhos não se tornassem marginais, criminosos dessa nação. Mas com toda a dificuldade, com toda a sorte de intempéries causadas por muitos governos capixabas, o meu pai conseguiu criar uma família honrada. E tem 3 filhos hoje que respeitam toda a nação brasileira, mas criou com dificuldade. E é por isso que eu venho relatar essa dificuldade dos policiais militares e dos bombeiros militares. No Rio de Janeiro, o Rio é assolado pelo tráfico. As drogas imperam lá. Mas não foi a Polícia Militar do Rio de Janeiro que trouxe isso para lá. As mazelas que hoje acontecem no Rio de Janeiro foram causadas pela falta de políticas públicas, dos governos ineptos, mentirosos, atrasados, que só pensavam no seu crescimento político pessoal e abandonaram a própria sorte, a sociedade carioca, como acontece na maioria dos estados brasileiros. E aí, quem é que vai pagar o pato? O pobre do policial militar, do bombeiro militar que está na ponta representando o Estado brasileiro, o Estado daquela federação. E lá, especificamente no Rio de Janeiro, o soldado se assemelha a Davi, né, combatendo Golias do tráfico, sem a posição forte e determinada do governador e do secretário de Segurança Pública. Os militares estaduais do Rio de Janeiro estão entregues à própria sorte. Esse é o caso específico aqui. Poderia ser qualquer outro, mas hoje é o caso do Cabo Bruno, que por causa de um abandono de um comandante imediato, ele foi entregue aos leões, sem nenhum direito constitucional lhe protegendo. Os bandidos vão para o tráfico lá, estão munidos de toda a sorte de benfeitorias, né? São as melhores armas, estão com os bandidos, não tem que respeitar nenhuma regra, e o policial militar do Rio de Janeiro vai com um fuzil do lado para defender a sociedade carioca, para ganhar seus parcos R$700 por mês. Sérgio Cabral morre de rir, né? Tem um exército de policiais militares para defender a sociedade carioca, cada um recebendo R$700 é brincadeira. Quem teria coragem de fazer isso?
E teve uma operação policial lá no Rio de Janeiro, e esse fato que eu vou relatar aconteceu no dia 3 de julho, na favela Gogó da EMA, Belford Roxo, Rio de Janeiro. Eu que não estou defendendo nenhuma atitude errada de profissional, não. Eu não coaduno com atitude errada, não. Mas eu acho que todo cidadão brasileiro tem que ter direito às suas garantias fundamentais. Já são poucas as garantias fundamentais dos militares estaduais. E o coronel foi lá e tira o direito do cabo Azevedo Bruno. Cabo Bruno teve uma operação militar nessa favela, e um amigo dele de farda foi brutalmente assassinado, alvejado por armas de bandidos, e ele veio a morrer nos braços do cabo Bruno, esse colega dele de farda. É o cabo Maurício Manuel Maia. Foi um patrulhamento na favela, tomou um tiro, porque lá o governo paga R$700 porque eles são imortais. O policial carioca ganha R$700 por mês porque é um Highlander, não morre jamais. Esse aqui não sei por que cargas d'água morreu, o cabo Maia. Morreu nos braços do cabo Bruno. E foi feita uma operação para se pegar os bandidos que mataram o cabo Maia. Houve uma suposta agressão a um cidadão, e esse cidadão foi reclamado dentro do quartel. O coronel Paulo César Lopes colocou todos os policiais em formas, porque lá o policial é tratado que nem cachorro. Botou os policiais em forma e perguntou ao cidadão: quem é desses aqui que fez a suposta agressão? Ah, esse aqui. Ô, meu amigo, você está preso. Ué, mudou. O coronel Paulo César Lopes rasgou a Constituição Federal. Ele está louco. Rasgou a Constituição Federal. Desrespeitou a própria farda. Ele tinha que tomar vergonha na cara, sair da Polícia Militar e fazer outra coisa, porque ele não sabe a dificuldade que é defender a sociedade brasileira com toda essa circunstância que impede o militar estadual, o policial militar e o bombeiro militar de levar as últimas consequências, defender a sociedade brasileira. Ele não merece que eu fale mais o nome dele, é indigno. Rasgou a Constituição. Cadê, coronel, o princípio da presunção de inocência, garantia fundamental de qualquer indivíduo? Vou lembrar ele, está lá no inciso 57 do artigo 5º da Constituição Federal. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. E o coronel tira o soldado de forma e prende o cabo, porque estava lá a imprensa e todo mundo queria fazer uma graça para a imprensa carioca. Estou aqui para defender nenhum agressor, não, ou suposto agressor, mas que as leis são feitas para todo mundo, e o PM tem lei sim. E um outro fato também, o coronel, que eu não vou falar mais o nome dessa criatura rebelde, que só defende o lado dele, rasgou também mais uma vez a Carta Magna no inciso 55 do artigo 5º, que é o princípio do contraditório e da ampla defesa. O resumão é o seguinte: ouça-se também a outra parte. Quer dizer que alguém chega aqui falando que eu agredi uma outra pessoa e eu vou ser condenado? Ô coronel, você não está mais na ditadura não, meu amigo. Existe uma democracia consolidada de mais de 20 anos. Respeite o soldado da sua corporação. Desmereceu o princípio da razoabilidade, pois além de divulgar o nome do policial em rede nacional como suposto torturador, a imagem do cabo Bruno está maculada. Mesmo que ele venha a ser inocentado pela justiça carioca ou pela administração da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, a imagem do cabo Bruno nunca mais vai ser a mesma. E a família dele, a esposa, os filhos. Queremos fazer distinção não, mas que as regras têm que ser as mesmas, coronel. Porte-se com elegância. Para você chegar a ser coronel, demorou um bocado de tempo, para você se aperfeiçoar e pelo menos ler um pouquinho o artigo 5º da Constituição Federal. Respeite os militares estaduais.